Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 11 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 4, versículos 43 ao 54. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor, porque eu vivi no domingo, no dia de ontem, um domingo muito abençoado, um domingo muito especial, um domingo de renovação, um domingo de restauração, da confirmação do chamado e da missão. Então, que Deus abençoe, e eu quero mandar esse abraço muito especial e desejar que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de vocês e que possamos prosseguir com a certeza que é o Senhor quem conduz os nossos passos, é o Senhor que guia nosso caminho, e que quando nós, irmãos, nos entregamos ao Senhor, Ele nos abençoa. Mais uma vez eu pude ser prova disso. O Senhor, Ele não abandona os seus filhos. E eu queria dizer isso para você hoje. Tem um versículo que diz: o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Em muitas situações que acontecem na nossa vida, que nós achamos que tudo vai dar errado, se nós estivermos firmes no Senhor, ali Ele vai estar com a sua mão poderosa. E nesse domingo eu pude ver essa confirmação da graça de Deus. O Evangelho de hoje, ele vai nos chamar a atenção para a fé. Mas afinal, o que é a fé? Qual a definição dessa palavra? E a grande definição está na Bíblia Sagrada. Quando São Paulo vai dizer no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, a fé
é o firme fundamento da esperança e uma certeza das coisas que nós não vemos. Essa é a melhor definição de fé, o fundamento da esperança. Porque aquele que tem fé vai fazer da sua fé esse fundamento, essa base, esse sustento daquilo que nós esperamos. A fé, ela nos dá essa certeza que nós não podemos desistir, que a bênção vai chegar, que a resposta vai chegar para aqueles que confiam, para aqueles que esperam no Senhor. E a fé, ela é o fundamento da esperança e ela é ainda mais a certeza daquilo que nós não vemos. Para nós acreditarmos em Deus, nós precisamos ter fé. E essa fé que nos leva a clamar o Senhor e antes de nós vermos a resposta, nós já louvarmos a Ele por saber que Ele vai agir. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, daquilo que nós não vemos com os olhos da carne, mas que pelos olhos espirituais, pela graça de Deus na nossa vida, nós podemos ter a certeza que o Senhor está nos abençoando, que Ele está nos ouvindo e que no momento certo Ele vai responder o nosso clamor. Olha o que o Evangelho vai dizer. Jesus tinha declarado que o profeta, ele não é aceito, ele não é honrado na sua própria pátria. Mas as pessoas da Galileia, eles receberam Jesus bem porque eles viram com seus olhos os grandes feitos que Jesus havia realizado em Jerusalém. E muitos deles, então, acreditaram em Jesus. E nessa volta de Jesus, esse caminho que Jesus percorria, eu costumo dizer assim, irmãos, porque eu creio nisso. Todo lugar que Jesus passou durante o tempo que ele esteve aqui na terra, não foi um caminho por acaso. Os lugares que Jesus passou, ele tinha encontros marcados com pessoas. Pessoas que não sabiam, mas Jesus sabia. Jesus sabia o momento certo que cada um iria procurá-lo. E por isso, Jesus vai ao encontro das pessoas. Mas aqui também existe um grande ensino. Porque Jesus vai ao encontro daquele que vai ao encontro dele. Isso é uma grande realidade. Jesus, ele se aproxima daquele que se aproxima dele. É uma via de mão dupla. Jesus bate na porta, mas nós temos que abrir a porta para ele entrar. E foi isso que aconteceu naquele dia. Porque nesse caminho que Jesus passava, um homem poderoso, um funcionário do rei, ele tinha um filho doente. E aquele homem, ele precisava viver naquele dia essa experiência de fé, da certeza das coisas que nós não vemos, para que ele pudesse ter a sua vida transformada e a sua família restaurada. Aquele homem, ele ouviu dizer que Jesus estava ali perto. E ele então vai ao encontro de Jesus, porque seu filho estava morrendo. E eu creio que alguém já tinha falado com esse homem dos milagres, dos prodígios, dos sinais que o Senhor estava realizando. Aquele homem então, ele não se importa com a sua posição social, mas por amor ao seu filho, ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai pedir ao Senhor para curar o seu filho, porque o seu filho estava morrendo. E ali vai acontecer um grande milagre, um grande sinal de Deus. Porque quando aquele homem chega para Jesus e
clama pelo seu filho, a resposta do Senhor é: pode ir, teu filho está vivo. Aquele homem clama e Jesus fala com ele: você pode ir, pode voltar para sua casa, o seu filho está vivo. Mas aquele homem, ele ainda não tinha visto o seu filho, mas despertou a fé no coração dele. E o que o Evangelho vai nos dizer? No versículo 50. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. E é aqui que está, meus irmãos, a síntese, o resumo do Evangelho de hoje. Aquele homem, ele acreditou. E ele foi embora. Ele foi embora confiante que o seu filho estava curado. Aquele homem ouve uma palavra de Jesus e ele toma posse daquela palavra. A fé é o firme fundamento da esperança e uma certeza daquilo que nós não vemos. Aquele homem ainda não tinha visto seu filho curado, mas a fé em Jesus fez com que ele acreditasse e tomasse posse da palavra que Jesus pronunciou. Aquele homem simplesmente acreditou na palavra de Jesus e o seu filho foi curado. Meus irmãos, nós que dizemos ter fé, precisamos aprender o que é a fé. Porque nos momentos difíceis, muitos esquecem da fé. No momento da provação, da dor, da angústia, do desespero, do medo, quantos esquecem da fé? Quantos perdem a fé quando não vem uma resposta imediata de Deus para a situação que está passando? Mas nós somos chamados a nos apoiar na palavra de Deus. Aquele homem ouviu Jesus. E nós ouvimos o Senhor todos os dias, através da sua palavra, através de uma homilia, através de uma pregação. Na nossa oração pessoal, o Senhor fala conosco. Mas o milagre, ele só acontece quando nós confiamos, quando nós acreditamos. Porque é algo que nós já refletimos. Jesus não mudou. A palavra diz, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas quem mudou então? Nós mudamos. Nós que vamos perdendo a fé. Nós que não confiamos no Senhor na medida que nós precisamos confiar. Nós que deixamos a dúvida, o medo, ser maior do que a fé. E nós devemos lutar para viver uma fé de verdade. Uma fé que acredita antes de acontecer. Essa fé que é o fundamento, o sustento da nossa esperança. Porque quando nós pedimos alguma coisa ao Senhor, nós já entregamos para Ele. E agora nos resta esperar, confiar, saber que nós já entregamos essa causa nas mãos do Senhor. E a fé vai nos dar essa certeza que nós ainda não vimos a resposta. Mas essa resposta, ela já está no coração do Senhor. Nós precisamos então amadurecer a nossa fé. E como diz a canção que Eugênio Jorge canta: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, uma fé nova, traduzida na vida e testemunhada no amor pelos irmãos. É essa fé que nós precisamos alimentar em nós. Essa fé que nos faz enxergar o impossível. Essa fé que nos dá a certeza que quando nós rezamos, nós estamos falando com Deus que nos ama. E que quando o Senhor nos fala através da sua palavra, Ele está confirmando
a verdade no nosso coração. Aquele homem então acredita e ele vai embora. Enquanto ele estava indo embora, os seus empregados vão ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. E a confirmação que a febre daquele menino havia desaparecido foi no exato momento que o Senhor proclamou a palavra: teu filho está vivo. Quando aquele homem confirma esse grande milagre, ele abraça a fé juntamente com toda a sua família. Que maravilha, meus irmãos! Esse homem precisava viver esse encontro com Jesus. E Jesus foi então ao encontro daquele que sai ao seu encontro. Aquele homem tomou uma atitude de fé. Eu vou ao encontro de Jesus. E quem sabe hoje você precisa ter essa atitude de fé. Eu não vou ficar prostrado. Eu não vou ficar pelos cantos da casa lamentando, chorando. Eu vou me levantar, eu vou me erguer e eu vou ao encontro de Jesus. E quando você toma essa atitude, você pode ter certeza que o Senhor também, Ele vai ao seu encontro. Ele vai ao seu encontro. E Ele indo ao seu encontro. E você indo ao encontro dEle. Você e eu temos a alegria de nos prostrar diante dEle. De falar aquilo que nós estamos sentindo. De pedir uma graça. De pedir uma bênção. De pedir uma resposta. E com certeza, o Senhor vai agir. Aquele sinal foi necessário para que aquele homem, junto com a sua família, abraçasse a fé. E quem sabe, uma situação difícil que você está enfrentando possa ser também uma oportunidade de abraçar a fé e de viver para sempre na presença de Deus. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Senhor, como diz o Salmo responsorial de hoje, o Salmo 29, nós te exaltamos, porque o Senhor nos livrou. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por nos livrar da morte, da condenação eterna. Obrigado, Senhor, por ir ao encontro daqueles que vão ao seu encontro. Obrigado, Senhor, por ouvir a nossa oração, por ouvir o nosso clamor, por ouvir, Senhor, o nosso grito de socorro. E hoje eu coloco a minha vida e a vida de cada pessoa, Senhor, que está junto comigo nesse momento. Que o Senhor possa nos abençoar, despertar em nós essa fé expectante, essa fé que não vacila, que não duvida, mas essa fé que nos leva a acreditar, que alimenta a nossa esperança, que sustenta os nossos sonhos e nos dá a certeza que o Senhor nunca falhou, nunca vai falhar e que o Senhor age no momento certo. Sim, Senhor, que pelo poder do Espírito Santo a nossa fé seja sustentada e que os sinais e os milagres sejam uma oportunidade de conversão, de transformação para todos aqueles que forem tocados pelo seu amor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.